estejam com seu áudio aberto, fechem para não dar interferência, amém? Agora esta chamada está sendo gravada. Hoje, sexta-feira, Agora esta chamada está fazendo anotações. de 2025. Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor. Vamos dar início, né, ao nosso devocional, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, assim como Ele já deu início, né, a esse louvor. Porque ao que está assentado no trono, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Abra sua palavra, sua Bíblia, no Salmo 91, a glória do Senhor, que nos diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Essa é a garantia, né? A certeza da segurança do nosso Deus para conosco. Aquele que está escondido, habita no seu esconderijo, ele tem essa garantia em nome de Jesus, amém? Gostaria de convidar a missionária Thelma, que estará adorando ao Senhor, né? Com louvor nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Amém, minha amada. Amém, minha amada. Seja Bom bem-vinda. dia, paz do Senhor Jesus. Está louvando a Deus. Não vou parar de adorar agora, não vou olhar as aflições lá fora. Estou no meu lugar secreto, adorarei até o céu me responder. Não vou deixar a carne dominar, não vou baixar a guarda e murmurar. Eu tô passando pela vitória. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. E quando mais eu te buscar, a santidade preservar, mais vida eu terei em ti. Até chegar no céu eu vou, a fé é meu louvor, adorarei, adorarei. Eu não vou calar o meu louvor, se aperta a aflição lá fora, aqui meu coração adora. Eu não vou calar o meu louvor, se o jugo apertar meu coração, será quebrado pelo som da adoração. Aleluia, Jesus querido. E quanto mais eu te buscar, e a santidade preservar, mais vida eu terei em ti. Até chegar no céu eu vou usar a fé e o meu louvor. Adorarei, adorarei. Eu não vou calar o meu
aperta a aflição lá fora, aqui meu coração adora. Eu não vou calar o meu louvor, e se o jugo apertar meu coração, será quebrado pelo som da adoração. Adorarei, adorarei, mesmo no pó, igual a Jó, adorarei, adorarei, adorarei. Como Paulo e Silas na prisão, adorarei. Eu não vou calar o meu louvor, se aperta a aflição lá fora, aqui meu coração adora. Eu não vou calar o meu louvor, e se o jugo apertar meu coração, será quebrado pelo som da adoração. Eu não vou calar o meu louvor, e se apertar a aflição, será quebrado pelo som da adoração. Eu não vou calar o meu louvor, e se apertar a aflição lá fora, aqui meu coração adora. Eu não vou calar o meu louvor, e se o jugo apertar meu coração, será quebrado pelo som da adoração. Adorarei. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que louvor abençoado. Obrigada, missionária Carmen, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Vamos estar orando, né? Deus, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te adoramos, Senhor, nesta manhã. E agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concede, Senhor, no dia de hoje. Obrigada, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor, e estamos de pé. Estamos com mais uma oportunidade de dia, Senhor, de podermos fazermos o melhor para Ti. Obrigada, Pai. E que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Não aquilo que nós queremos, Senhor, para afagar o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos, meu Pai, alimentarmos de Ti. Precisamos, meu Deus, nos fortalecermos diante da Tua palavra, Pai. Que o Teu alimento, Senhor, vindo do trono da Tua graça, possa nos fortalecer, nos sustentar de pé, meu Pai, para este dia, Senhor. E que neste dia, Senhor, nós possamos termos a direção, Senhor, certa, através do nosso amado amigo Espírito Santo. Usa o Teu Filho, Senhor, qual estará trazendo a Tua palavra, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já o encheu para ele transbordar em nós. E assim seja feito, Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento Teu Filho, Senhor, pastor Linhares, diante de Ti. Continue, Senhor, falando, usando, abençoando, Senhor, se revelando, Senhor, da forma e da maneira que Tu queres. Assim eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor, 20 minutos aí para falar daquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. E deixa Deus te usar, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, bom dia, Pai do Senhor, para todos. E bom, mais uma vez, podermos adorar o Senhor numa manhã de sexta-feira, né? Semana está acabando e a gente é muito grato a Deus pela semana que Ele nos deu. Eu queria lhe convidar a nós lermos um texto da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, e o versículo 17. Marcos 10, 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o 18 também.
Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, a palavra hoje, Marcos 10, 17 e 18. E eu gostaria de falar sobre a verdadeira bondade vem de Deus. O tema da nossa palavra hoje, para a gente meditar um pouquinho sobre esse texto, é esse: a verdadeira bondade vem de Deus. Aqui nós vemos, queridos, um texto que, a princípio, pode pensar que Jesus repreendeu aquele homem dizendo que ele não era bom, né? Nós vemos que o homem, a Bíblia caracteriza ele como jovem rico, não diz o nome nem nada, mas chama ele de jovem rico. E esse jovem, a Bíblia diz que ele correu até onde estava Jesus e se ajoelhou e adorou. Adorou ele e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre esse tema, sobre a verdadeira bondade vem de Deus, é que a boa aparência, ela não garante um bom coração. A nossa boa aparência, ela não garante um bom coração nosso. Às vezes, a gente tem facilidade para atuar, né? Para ser ator. Mas, de fato, lá dentro, não tem aquela bondade que a gente expõe. Porque esse jovem aqui, se a gente for analisar, ele realmente fez tudo o que mandava o figurino da época em se tratando de um rabi, né, de um mestre. E ele chegou aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era um rabi, reconhecendo que ele era um mestre, e ele se ajoelhou aos pés dele com reverência, reverenciando como de fato teria que ser reverenciado um rabi. E ele fez uma pergunta que assim, aparentemente, é algo muito espiritual, né? Aparentemente é algo muito espiritual. Ele chega e fala: Rabi, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta legal. Aos nossos olhos, é uma pergunta legal para nós, se alguém fizesse fizesse algo dessa natureza, a gente diz: olha, fulano é a quebra, como você vê, ele se entrega na igreja, ele a entrega do coração dele e tal. Porque, na verdade, nós tendemos a ver a aparência mesmo. Claro, a gente não é onisciente, como é o caso de Jesus, de Deus, mas ele fez aquilo que muitas vezes nós fazemos. Tentamos impressionar Jesus, tentamos impressionar Deus, até com oração bonita e tal, né? E ele disse: olha, o que eu vou fazer? Então, observando esse jovem, ele era um jovem religioso, muito religioso, inclusive. Até porque, quando Jesus deu alguns requisitos para ele, perguntando: olha, você conhece os mandamentos? Ele disse: tudo isso aí eu faço, desde a minha juventude. Ou seja, era alguém que estava direto na igreja, era alguém assíduo na igreja. Além de ser um jovem muito educado, né? Então, a gente viu aqui um cara assíduo na igreja, um camarada que estava todos os cultos ali, que realmente conhecia a palavra, porque, pelo que ele falou, ele conhecia bem a palavra. Quando Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: olha, eu conheço tudo. Esses daí eu tenho observado desde a minha mocidade, desde muito jovem. Então, não é a minha boa aparência que vai, de fato, determinar o intento do meu coração. Não é a minha boa aparência que vai, de fato, determinar aquela bondade. Para que eu fiz aquilo? Sabe, por isso que a Bíblia diz que as nossas obras, elas não servem para salvar, mas elas servem
para nós juntarmos o nosso tesouro no céu. Aí ela diz que as nossas obras, depois que a gente chegar lá, as nossas obras elas vão passar por um processo de análise. Esse análise, a Bíblia diz que ele vai ser provado no fogo para ver se elas eram de ouro, de prata, de bronze, de palha, de feno, né? Então ela vai passar por esse processo de análise. Aí a Bíblia ainda diz mais que se aquilo que a gente fez, e perceba que é aquilo que a gente fez. Então foi feito. Foram obras feitas. Não é aquilo que a gente não fez ou aquilo que deveria ter feito. Foram obras feitas. Elas vão passar por esse crivo. Elas vão passar pelo fogo. E aí lá vai saber se elas eram de ouro, de prata, e ainda diz mais. Se elas forem de feno, de palha, de madeira, e ela queimar, essa pessoa ela será salva. Já está lá no céu, está salva. Só que como que pelo fogo. Olha isso. Ou seja, não vai ter o que nós chamamos de galardão. A moeda do céu é galardão, o nome dela. Aqui a gente trabalha pelo real, né? Moeda mundial é o dólar. Mas a moeda lá do céu chama galardão. A Bíblia chama ela de galardão. Então, o que nós estamos fazendo aqui, isso não é para salvação, tá bom? Salvação é crer em Jesus. Eu estou falando de obras para ter a moeda, para ter o dinheiro lá do céu, o galardão. Essa moeda, não é? O que nós fazemos aqui é o que nós vamos ter lá, na eternidade. Esses atos de bondade, atos de serviço na igreja, tudo isso vão ser colocados lá no nosso livro. E aí, quando chegar lá, aí a Bíblia diz, olha, vai ser agora colocado aqui no fogo, e nós vamos saber com qual intento foi feita essa oferta, com qual intento foi feita essa bondade, com qual intento foi feito esse serviço na igreja. Ai, mas eu amo limpar aqui a igreja antes do culto e tal. Será mesmo? Às vezes eu amo mesmo, ou às vezes eu quero só mostrar para as pessoas que eu estou fazendo aquilo ali. Para as pessoas dizerem, olha, fulano, o Linhares, olha o coração desse rapaz, é uma bênção. Meu Deus, Linhares, como tu és uma bênção. Como você é generoso e está aqui cuidando da obra, como você se empenha em fazer a obra de Deus, sabe? Glória a Deus. Se nós fizermos isso, eu estou incentivando-nos a fazermos isso com o nosso coração mesmo. Essa palavra de hoje não é uma palavra de repreensão, pelo contrário, é uma palavra de incentivo. Para nós não sermos o exemplo do jovem. Bom mestre, coisa linda. Todo mundo olhando aquele homem, adorando. Que coisa linda adorar a Deus. Jesus disse, cara, a primeira coisa, a bondade, ela não é de mim, não. Não tem essa coisa da bondade aí que você fala, como colocando os outros líderes, porque aqui ele estava equiparando Jesus com outros mestres, com outros rabis da época, com outros ensinadores, com outros professores. Bom mestre, ou seja, o senhor é top. Eu ouço muitos mestres aqui, mas o senhor é bom. Falou, primeiro que essa parte aí, eu quero te dizer que a verdadeira bondade, ela vem de Deus e ela é colocada na pessoa, só para tu entender. Então, não me chama bom não, porque senão parece que tu tá meio bajulando. Tu entende que a bondade é algo que vem do céu, é algo que vem divino para a pessoa. Aí depois, aí tu observas assim os mandamentos, agora essa parte aí o senhor não pode me chamar a atenção, porque essa parte aí eu faço. Você sabe que eu desde a minha juventude que eu faço e todo mundo aqui me reconhece que eu faço mesmo. Falou, então beleza, tá tudo certo. Tu só agora vai, reparte com os pobres e tá tudo bem, tu já faz isso mesmo, tu vai fazer nada mais do que aquilo que tu já faz. Como? Tu não já faz tudo isso, tu não é desprovido, o teu negócio não é adorar, o teu negócio não é adorar a Deus, você não me adorou como Deus aqui?
Não, eu acho que o senhor não entendeu. Eu queria só dizer mesmo assim, mostrar para as pessoas que eu queria lhe adorar. Você está entendendo a minha analogia? Aquele homem chega com aquela grana ali, tal, todo mundo vai ver eu adorando. Eita! Aí Jesus já repreende, dizendo a bondade, a verdadeira bondade, ela é em Deus, ela é através de Deus. E segundo, para você provar tudo isso, é prática, meu filho. Vai, se diz, assim, desprende de tudo aquilo que te segura, aí sim, cara. Aí tu vai ter o teu galardão, o tesouro no céu. Falei, a moeda. Aí essa não vai queimar, não, no fogo. Essa é ouro. Quando você fizer isso, aí você tem um tesouro no céu. Aí você vem, que é para aprender tudo mais sobre mim. E o que aconteceu? Ele saiu, né? Saiu fora. A Bíblia diz que ele não aguentou aquele convite de Jesus e saiu, né? Porque, como diz o Paulo lá em Romanos 3, né? Romanos 3,12, acho, Romanos 3,12, ele diz, não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Olha isso. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Para ver como a gente, tudo que nós fazemos precisa ter a dependência. Quem faz isso em mim é Deus. Eu faço isso porque Deus me permite fazer. Eu tenho isso porque Deus me permite. Então, eu preciso ter essa dependência, não é? De Deus. E como eu disse, Jesus não estava mostrando aqui que ele não era bom. Ele estava mostrando a verdadeira bondade, ou seja, a origem dela. A origem da verdadeira bondade, né? Então, tudo que há em nós é reflexo dele. Quando somos compassivos, quando somos generosos, quando somos pacientes, não é mérito nosso. É Deus agindo em nós. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Vem descendo do Pai sobre nós. Ser bom? Então, não é sobre fazer boas obras apenas, mas sobre ter Deus dentro de nós. Por isso que Jesus disse, não me chama bom, não, nesse sentido, porque ser bom é ter Deus. A verdadeira bondade se prova na obediência a Deus. Sim se prova a verdadeira bondade. Jesus disse ao jovem, olha, vende tudo, dá aos pobres, vem. Mas o jovem foi embora triste, por quê? Porque o coração dele estava preso, não na verdade de Deus, mas estava preso nas coisas. Estava preso naquilo que ele tinha. Bondade não é algo que a gente sente. A bondade não é algo que eu sinto de ser. Bondade é algo que a gente vive. É algo a ser vivido. Quem é realmente bom demonstra isso com obediência a Deus, demonstra isso com desprendimento. Primeiro eu vou fazer o meu. Se sobrar um tempo, aí eu faço para Deus. Jesus não nos chama para sermos bons como aquele jovem, mas ele chama para vivermos a bondade de Deus na prática. Quando aquele jovem chega, ele era bom aos olhos humanos, ele era o cara perfeito aos olhos humanos. Mas Jesus disse, cara, eu precisava que isso aí fosse feito na prática. Porque senão essa bondade que tu tá fazendo, lá tu vai dizer que eu sou injusto, porque ela vai queimar, porque é palha. Olha com que era o intuito que você estava fazendo esses atos de bondade. Qual era o intuito que você estava fazendo? Qual era a tua motivação em fazer isso? A tua motivação era que todo mundo visse que tu era bom. Igual você fez aqui. A tua motivação era que todo mundo olhasse para você e visse como você fez aqui, esse lindo teatro. Esse belíssimo teatro que você fez, de se ajoelhar, emprestar uma continência ao rabi, ao mestre, ao senhor, ao professor que está ali lhe ensinando. Só que o que eu quero
de vocês, porque isso aí queima, cara. Lá no dia, lá, isso aí vai queimar. Eu quero que a obra de vocês, quando ela passar pelo fogo, ela seja igual ao ouro. Enquanto mais o fogo aquece, mais ela brilha. Aí sim, aí essa moeda vale, aí é valioso. Aí, isso aí, para mim, tem valor. Então, nós estamos caminhando para o céu. Todos nós estamos caminhando para o céu. Lá, a Bíblia diz que é muito melhor que aqui. Lá é muito melhor que aqui. Aqui a gente já se preocupa tanto em dar o melhor para a gente, e é tão pouco tempo que vai passar. A gente vai passar tão pouco tempo aqui, e a gente já se preocupa tanto, né? Trabalha de dia, trabalha de noite, para ter a melhor casa, para ter o melhor carro, sendo que a gente vai passar tão pouco tempo aqui. Só que lá não, lá é a eternidade. Lá é a eternidade. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá. O que nós temos de fazer de atos de bondade precisa ser extraído de Deus, lá do coração. Aí sim, aí isso é dinheiro, isso é galardão, isso nos dará tesouro, isso não queima, isso é ouro. Aí nós vamos ter lá a nossa casa. Sinceramente, depois que eu entendi como funciona essa questão do céu, a minha mente, ela destravou várias chaves, porque eu achava que o céu era um local assim, bem verdinho, né? Onde tem aqueles lagos bacana, bonito ali, todo mundo de branquinho, andando, parecendo aquelas mumiazinhas e tudo. Andando com leão, como diz a minha esposa aqui. E aí eu descobri que não, que é uma cidade normal. Vai ter normal, só não vai ter dor, não vai ter pranto, mas vai ser uma cidade normal. A vida flui normalmente. E aí vão ter aqueles que vão ter mais. E vão ter aqueles que vão ter menos. E a Bíblia diz isso. Vai ter uns que vão ser salvos, mas como que pelo fogo, né? Não vão levar muita coisa. Então, a gente que não tem muita coisa já aqui, eu coloquei isso na minha vida. Cara, eu já não sou essas coisas todas aqui. E ainda não arrumar tesouro lá, aí vai ser complicado. Então, eu prefiro dar uma abdicada do que eu tenho aqui, mas eu quero arrumar tesouro lá. Porque lá eu quero ser burguês, né? A Bíblia, quando João fala lá na ilha de Patmos, ele diz que chegou ao terceiro céu. Se tem terceiro céu é porque tem segundo e primeiro, né? E se for fazer uma analogiazinha aqui, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu penso que o terceiro céu é lá onde é o palácio do homem. Então lá eu penso que é o terceiro céu. Mas se tem terceiro, tem segundo e tem primeiro. E aí vão ter aqueles que vão morar no primeiro, no segundo, no terceiro, né? E o terceiro é o palácio do homem. Lá, aqueles que tiverem a maior quantidade de serviços que não queimou no fogo, eu penso que a casa deles vai ser bem perto do palácio. Imagina isso. Mas só que para ter a casa perto do palácio, precisa a obra não queimar. Ela precisa ser de ouro, para não queimar. Se queimar, é palha. Se queimar, é feno. Se queimar, é madeira. E aí a pessoa está salva, evidentemente. Mas como que pelo fogo, né? Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Que quando a gente de fato chegar aí, bom mestre, na tua casa, bom mestre, eu estou aqui diante da tua tão rica e poderosa presença. E ele está dizendo, eu sei, cara, eu conheço. Eu sei qual é a motivação. Eu sei por que você está dizendo isso. Eu sei por que você está falando isso. Eu conheço. Eu olho para vocês e vejo vocês desnudos. Não precisa colocar. Quem colocou a roupa de Adão foi eu. Quando ele disse, eu estava nu, eu disse, eu sabia, eu via vocês todo dia. Só que essa roupa aí também não vai dar, eu vou dar uma para vocês. Foi lá, sacrificou uma caça e deu a roupa para eles. Então Deus, quando ele olha para nós, ele não olha por debaixo, ele olha para o interior, ele sabe tudo. Quando a gente, querido, amado e poderoso Deus, nosso grande e eterno Pai,
Ai, que oração linda. Chega da vontade, olha que coisa. Meu Deus, esse irmão é uma benção. Olha como ora, gente. Olha como traz uma palavra. Olha como canta, até chora. É coisa linda. Só que quem conhece é Deus. Quem sabe essa motivação é Deus. Então, assim, essa palavra é para mim, tá? Se você quiser pegar, fica à vontade, mas ela é para mim. Então, assim, quando eu fizer esse tipo de coisa, eu preciso, ao mesmo tempo, olhar e dizer, não, mas eu estou falando é com Jesus. Eu estou falando é com Deus. Eu nem precisava disso, porque ele sabe de onde vem essa motivação aí. Ele sabe de onde é que está saindo isso aí. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ajude, e que nós realmente ajuntemos tesouro no céu, aonde a ferrugem não corrói, aonde a traça não come, né? Aonde os ladrões não arrombam, nem roubam. Lá é o lugar onde nós ajuntemos tesouros, porque é a nossa morada eterna. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Deus o abençoe. Amém. Nós que agradecemos, pastor. Que palavra, hein? Boa essa palavra. Glória a Deus. Né? Veio forte, 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 forte. E que possamos sempre guardarmos, né? De fato, de verdade, analisarmos. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Né? E que possamos nos examinarmos a cada dia para que possamos olhar se há em nós algum caminho, né? Que precisa ainda ser tratado, né? Moldado pelo Senhor. Louvado ao santo nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, sua vida, sua casa, sua família e seu ministério em nome de Jesus. E sempre sendo esse canal de bênção para que o Senhor venha falar, né? Através dos seus vasos, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar a pastora Aline para estar fazendo a oração, se ela puder, final, e impetrando a bênção apostólica. Amém? Amém, querida. Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo que ouvimos aqui, dessa voz que veio do teu trono, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós realmente precisamos compreender quem somos em ti. Pai, sem máscaras, porque o Senhor nos conhece verdadeiramente como somos. E quantas vezes, Pai, como cristãos, vivemos de aparência humana, mas o Senhor é o Deus que sonda corações, é o Senhor quem sabe as nossas motivações. E hoje o teu Espírito Santo nos trouxe à memória tudo aquilo, meu Deus, que temos vivido, tudo aquilo que temos vivenciado ao nosso redor. Não queremos, Deus, juntar tesouros nessa terra, como foi pregado nessa manhã, onde a traça corrói, onde o ferrugem corrói, a traça destrói, onde, meu Deus, o inimigo rouba. Mas sim no céu, onde nós sabemos que ali há certeza de que não somente um galardão nos espera, mas também o Senhor nos espera. Não são as nossas obras somente, Pai, mas a recompensa de quem nós fomos nessa terra diante do Senhor. Nos ajude, Deus, na nossa falta de fé, nos ajude a compreender, Pai, a sermos limpos por Ti, pelo Teu sangue carmesim todos os dias, pedindo perdão, nos arrependendo, Pai. Nós precisamos e nós reconhecemos nesse momento, Pai, te pedimos perdão, que o Teu amor, a Tua misericórdia nos alcance, para que todos os dias possamos viver a plenitude do Senhor nas nossas vidas, viver não de aparência, mas de fato de verdade como filhos e filhas do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, você esse amigo fiel, e abrir os nossos olhos espirituais a cada dia, para que a gente possa ser melhores, um pouco mais em cada momento, em cada dia que vivemos nessa terra. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Muito obrigado. Permaneça conosco no dia de hoje, com toda a presente de Deus, Senhor. Todos aqueles que compõem esta empresa, todos aqueles que compõem este corpo, que nós sabemos que somos tua igreja nessa terra, somos o teu corpo, do qual o Senhor é o cabeça.
Meu Deus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor venha prover tudo aquilo que nós necessitamos, porque dependemos do Senhor totalmente. Então, que seja feita conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade na vida de todos que aqui estão, sejam alcançados, Pai, pela tua bênção, pelo teu imenso amor. Em nome de Jesus. E a igreja coloca a mãozinha na posição de receber e tome posse. Que a bênção do Pai, que o amor do Filho e que a doce comunhão, consolação, presença e direcionamento do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós em todo tempo. E a igreja que se faz presente diga amém. 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 Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Olha, com essa palavra, fique guardada no teu coração. E sempre lembrando, né, de quando fizer algo, faça como para o Senhor. Não para, né, reconhecimento humano, mas que Deus, ele está conosco em todo tempo para nos ajudar, nos sustentar, nos colocar de pé. Faça do seu dia o melhor. Sempre lembrando de quem é o Senhor sobre a sua vida. Sempre na certeza de que Ele está contigo. Você não está só. Ainda que, muitas das vezes, né, quando a gente não tem o entendimento, a gente fala assim, eu me sinto tão só. Se você está só, é porque você ainda não conheceu a Trindade. Você ainda não tem o Espírito sobre ti, né? Porque quando nós temos a presença, nós não estamos sós, porque nós temos a presença essa, nós somos a arca da aliança do Senhor. O Senhor habita em nós através do seu Santo Espírito. Então, quando você falar, eu me sinto tão só, você entristece o Espírito Santo de Deus. Ele é o que, então, sobre a sua vida? Nunca entristeça o Espírito Santo de Deus nesse pensamento, nessa forma. Mas sempre fala, Senhor, muito obrigado. Ainda que eu não esteja rodeado de pessoas, a sua presença me basta. Porque a sua presença, Senhor, é o que nos importa dia após dia. Amém? Faça do seu dia o melhor. Faça, né, o que você precisar fazer, mas sempre com o Senhor sobre ti. Amém? Tenha um final de semana abençoado. Busca Ele todo o tempo e momento, em nome de Jesus. Até segunda-feira e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Obrigada, Bruna. Deus abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana. Amém. Para vocês também. Tudo de bom.